Do livro Reportagens de Além-Túmulo, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, vamos ler a lição do noticiarista desencarnado. A sepultura não é a porta do céu, nem a passagem para o inferno. É o bangalô subterrâneo das células cansadas, silencioso depósito do vestuário apodrecido. O homem não encontrará na morte mais do que a vida, e no misterioso umbral, a grande surpresa é o encontro de si mesmo. Falar, pois, de homens e de espíritos como se fossem expoentes de duas raças antagônicas, vale por falsa concepção das realidades eternas. As criaturas terrenas são, igualmente, espíritos revestidos de expressões peculiares ao planeta. Eis a verdade que o cristianismo restaurado difundirá nos círculos da cultura religiosa. Quanta gente aguarda a grande transição para regenerar costumes e renovar pensamentos. Entretanto, adiar a realização do bem é sempre menosprezar patrimônios divinos, agravando dificuldades futuras. O deslumbramento que invadiu as zonas de intercâmbio entre as esferas visível e invisível operou singulares atitudes nos aprendizes novos. Em círculos diversos, companheiros nossos, pelo simples fato de haverem transposto os umbrais do sepulcro, são convertidos, pelos que ficaram na terra, em oráculos supostamente infalíveis. Alguns amigos, porque encontraram benfeitores na zona espiritual, esquecem os serviços que lhes competem no esforço comum. Médiuns necessitados de esclarecimentos são transformados em semideuses. A alegria da imortalidade embriagou a muitos estudiosos imprevidentes. Dorme-se ao longo de trabalhos valiosos e urgentes, à espera de mundos celestiais, como se o orbe terrestre não integrasse a paisagem do infinito. É necessário, portanto, recordar que a existência humana é oportunidade preciosa no aprendizado para a vida eterna. Ensina-se-nos aqui que espíritos protetores e perturbados, nobres e mesquinhos, podem ser encontrados nos planos visíveis e invisíveis. Cada criatura humana tem sua cota de deveres e direitos, de compromissos e possibilidades. Zonas felizes e desventuradas permanecem nas consciências, na multiplicidade de posições mentais dos espíritos eternos. Tanto na terra como no céu, a responsabilidade é lei. Neste quadro de observações, o Consolador é a escola divina destinada ao levantamento das almas. Urge, pois, que os discípulos se despreocupem do espiritismo dos mortos, para colocar acima de todas as demonstrações verbalistas o espiritismo dos vivos na eternidade. Dentro de cada aprendiz há um mundo a desbravar. A Terra é também a grande universidade. Ninguém despreze a luta, o sofrimento, a dificuldade, o testemunho próprio. A luz, o bem, a sabedoria e o amor, a compreensão e a fraternidade, o cérebro esclarecido e as mãos generosas dependem do esforço pessoal antes de tudo. O sol ilumina o mundo, a chuva fecunda a terra, a árvore frutifica, as águas suavizam a aridez do deserto. Mas o homem deve encaminhar por si mesmo. As maravilhas e dádivas da natureza superior não eximem a criatura da obrigação de seguir o Cristo para Deus. Pedro Leopoldo, 8 de dezembro de 1942, Humberto de Campos. Após essas palavras de Humberto de Campos, nos unimos ao Pai e a Jesus em prece, em comunhão pelo pensamento, agradecendo a dádiva da vida, a nossa reencarnação,
Há tantas possibilidades de operarmos o nosso crescimento através de tantas experiências. Nós que somos eternos aprendizes, pedimos as bênçãos do nosso Mestre Jesus para estarmos sempre firmes no propósito da nossa elevação, não esquecendo de nossas responsabilidades durante esse caminhar. Que possamos estar sempre cheios de boa vontade e bom ânimo para o trabalho que nos compete realizar. E que se cumpra em nós, Pai, a Tua vontade, sábia e justa. Que assim seja. Queridos irmãos, muita paz para todos. Mais uma vez a minha gratidão por este momento, por esses minutos que vamos juntos compartilhar mais uma obra do nosso querido Allan Kardec. Hoje nós vamos falar da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. O livro A Gênese, ele faz parte das obras básicas do Espiritismo e é um livro que particularmente eu tenho um carinho muito especial. Então, eu gostaria nessa noite da gente juntos, nós podemos então passear um pouquinho por essa obra e poder ver a profundidade dos seus ensinamentos. Bem, é um livro espírita francês, seu autor é Allan Kardec. O livro foi publicado em Paris no dia 6 de janeiro de 1868. É uma das obras básicas do Espiritismo. E a obra ela aborda diversas questões filosóficas e científicas. Então, de uma forma bem resumida, a gente pode dizer que essa é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Vocês podem ver uma foto, né, do primeiro exemplar da Gênese. Bem, o livro é um livro que proporciona uma oportunidade excepcional, né? Ele vai fazer uma imersão em grandes temas de interesse universal, mas esses temas eles são abordados de forma lógica, racional e reveladora. O livro se divide em 3 partes. A primeira parte ele vai fazer a análise da origem do planeta Terra de forma coerente, fugindo às interpretações misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo. Então, o livro A Gênese, às vezes, ele causa um desconforto, porque ele vem desconstruir todas essas interpretações que nos foi apresentada ao longo da nossa existência. Na segunda parte, ele vai abordar as questões dos milagres, explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho. É um capítulo, né? Essa parte é uma parte, então, que principalmente vem desmistificar os milagres que a gente também vem ao longo da nossa existência aprendendo como milagre, né? Os fatos, os acontecimentos. A terceira parte, ele vai focar as predições do Evangelho, os finais dos tempos, a geração nova, que vai marcar um novo tempo no mundo com a prática da justiça, da paz e da fraternidade. Então, ele vai falar do porvir, do que nos espera. Bem, todos os assuntos apresentados no livro, ele tem como base a imutabilidade das grandiosas leis divinas. Então, uma vez que a gente consegue compreender as leis de Deus, nós vamos ver que essa lei ela é imutável, essas leis são imutáveis. Então, ele vem explicando todos os acontecimentos baseados nas leis de Deus. Bem, na capa, logo na entrada, na folha de rosto do livro A Gênese, nós temos a seguinte citação. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza.
Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então, Kardec já nos sinaliza, né, que ele vem, então, trazer a ciência e vem trazer a imutabilidade das leis divinas, das leis de Deus, para nos explicar todos os fenômenos misteriosos, místicos que vêm nos sendo apresentados ao longo da nossa existência. Bem, também vamos encontrar na obra Obras Póstumas, na segunda parte, nas transcrições em extenso, com o título do Livro das Previsões Referentes ao Espiritismo, nós vamos encontrar os relatos sobre a obra da Gênese. Vamos encontrar fatos sobre a elaboração, a publicação, a revisão, conforme as comunicações que estão aqui abaixo, que estão aqui apresentados nesse nosso slide. No dia 9 de setembro de 1867, tem lá a minha nova obra sobre a Gênese. 22 de fevereiro de 1868, a Gênese. 23 de fevereiro de 1868, acontecimentos. No dia 4 de julho de 1868, meus trabalhos pessoais, conselhos diversos. Em todas essas publicações que nós vamos encontrar em Obras Póstumas, essas comunicações elas ficam evidenciadas a relevante participação da espiritualidade na concepção, na construção do livro A Gênese. Então, Kardec, em todos esses relatos, ele vai sempre falar da presença da espiritualidade, né? Na Revista Espírita de 1868, nós vamos encontrar a divulgação da venda do livro e nós vamos encontrar uma publicação da comunicação do Espírito São Luís, que ele menciona a obra A Gênese. Então, o que nós vamos encontrar? Na revista, em janeiro, na parte da bibliografia, Kardec vai colocar lá que a venda do livro A Gênese estará disponível a partir de 6 de janeiro de 1868. Ele diz que vai ser na Livraria Internacional, 15, na Boulevard, em Paris. E ele vai dizer que quem precisa de envio por correio, que isso pode ser enviado, né? Sem problema nenhum, inclusive para os estrangeiros, né? Na Inglaterra, na Suíça, na Espanha, na Grécia, em Constantinopla, no Egito. E ele vem falando, né, quantos centes a mais, quanto que custaria essa postagem da obra A Gênese para esses países. Então, a gente encontra isso lá em janeiro de 1868. Em fevereiro, nós vamos encontrar, então, essa comunicação do Espírito São Luís, que nós vamos aqui transcrever alguns trechos devido à relevância desse transcrito. Então, São Luís diz assim para a gente: esta obra vem na hora certa, na medida em que a doutrina está hoje bem estabelecida do ponto de vista moral e religioso. O Espiritismo entra atualmente em uma nova fase. A caridade, sua base inabalável, dele fez o laço das almas ternas. A ciência, a solidariedade, a progressão, o espírito liberal deste farão o traço da união das almas fortes. Então, o que São Luís diz para a gente é que até a publicação da Gênese, né, toda a parte moral e religiosa, ela já estava, sendo bem aceita, já estava bem apresentada à comunidade. E a caridade era o grande elo, então, de ligação com essa comunidade. A partir da Gênese, então, ele vem dizer que a ciência, então, vai, então, compor esse elo de solidariedade para que faça a união daquelas almas que não mais estavam satisfeitas com as questões milagrosas, né, com as coisas misteriosas, mas sim com os fatos, com os acontecimentos explicados de forma racional, com a perspectiva da ciência. E ele continua: a questão de origem que se prende à Gênese é para todos uma questão apaixonada. Um livro escrito sobre esta matéria deve, em consequência, interessar a todos os espíritos sérios.
Por esse livro, como vos disse, o Espiritismo entra numa nova fase, e esta preparará as vias da fase que mais tarde se abrirá, porque cada coisa deve vir a seu tempo. Antecipar o momento propício é tão prejudicial quanto deixá-lo escapar. Então, São Luís nos relata, em 1868, que a Gênese, então, ela vem preparar caminhos futuros. E é claro, hoje fica muito mais fácil para a gente compreender, porque os conceitos, as explicações, a fundamentação teórica, científica da doutrina espírita vem então trazer como base de compreensão outros ensinamentos que outros espíritos nos vieram apresentar e estão nos apresentando. Bem, vamos relembrar que a Gênese foi o último livro publicado dos 5 estudos básicos da doutrina. Quando a gente observa o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, é possível notar que ele serve como uma introdução a todo o conjunto das obras kardecianas. A gente já sabe disso. Mas a primeira parte do Livro dos Espíritos, por exemplo, vai garantir a introdução ideal aos temas tratados na Gênese. Kardec evidencia a questão central da obra, né? Ele diz assim, que ela tem por objeto o estudo de 3 pontos até hoje diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Então, o que Kardec vem dizer para a gente é que esse livro, ele vem, então, apresentando toda uma interpretação e toda uma análise a partir das leis que estavam decorrendo, então, dos fenômenos, das observações dos fenômenos espíritas. Kardec faz uma análise da prática das manifestações tidas como sobrenaturais. Assim, a intenção do codificador é realizar a desmistificação dos mesmos e sua análise dentro das leis naturais ou divinas. Então, o grande propósito, né, o grande foco dessa obra é desmistificar. Talvez por isso ela seja uma das obras que mais causa desconforto, né, a vários irmãos, porque ela vem realmente apresentar o fato pautado nas leis naturais e nas leis divinas. E os critérios, né? Assim como nas demais obras da codificação, na organização da Gênese, Allan Kardec também foi criterioso quanto ao método. E ele vem, então, nos falar como que ele elaborou e como é que ele construiu essa obra. Sem embargo da parte que toca a atividade humana na elaboração dessa doutrina, a iniciativa da obra pertence aos espíritos, porém, não a constitui opinião pessoal de nenhum deles. Ela é, e não pode deixar de ser, a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado. Somente sob tal condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. De outra forma, não seria mais do que a doutrina de um espírito, e então teria o valor de uma opinião pessoal. Então, também Kardec nos diz que o que está sendo apresentado na Gênese não foi a opinião de um espírito, mas foi, sim, o resultado de uma pesquisa científica, de análise, de verificação e de vários concordes, então, várias opiniões, vários relatos, vários ensinamentos idênticos, na mesma direção. Como já falamos, a última obra da codificação foi didaticamente dividida em 3 partes: a Gênese, segundo o Espiritismo, os milagres, segundo o Espiritismo, e as predições, segundo o Espiritismo, respectivamente. A primeira parte ela é composta de 12 capítulos, que tratam dos conceitos fundamentais da doutrina, a formação do planeta e a composição do mundo, tanto material quanto espiritual. Kardec descreve, nesses capítulos, os efeitos extraordinários de Jesus, explicando o que teria realmente acontecido. Também mostra o processo espiritual e físico da criação da Terra, dos astros e planetas que compõem o universo.
A segunda parte é constituída por 3 capítulos, e são os 3 capítulos mais longos, que tratam da teoria espírita acerca dos milagres, da explicação espírita sobre os mesmos e das passagens evangélicas onde eles aparecem. Então, é um capítulo que Kardec vai buscar no Evangelho, as passagens que relatam os milagres, e que ele vai explicar esses milagres pautados nas leis divinas, nas leis naturais. São analisados também 2 outros temas muito interessantes, que são a questão dos milagres, das predições ou profecias, tanto em sentido amplo quanto no que tange o Evangelho. O seu estudo torna-os compreensíveis e naturais ao nosso entendimento. Nem por isso nos torna mais confortáveis, porque a gente precisa reconstruir o nosso pensamento. A terceira e a última parte é composta também de 3 capítulos, nos quais é estabelecido o conceito de predição, os relatos evangélicos dos mesmos e algumas considerações sobre as reflexões que a obra nos proporciona. No capítulo final, Os Tempos São Chegados, o codificador da doutrina espírita, Kardec, alerta-nos há mais de 150 anos sobre o difícil período de transição que atravessamos, transmitindo-nos muita esperança e fé no futuro. Então, Kardec, há 150 anos, quando divulgou a Gênese, ele já vinha nos preparando para esse momento. Nessa obra, na Gênese, Allan Kardec direciona uma intensa luz sobre a criação do mundo terreno e a formação da humanidade, tanto corpórea como espiritual, e outras questões também interessantes. Ao longo dos capítulos, nós podemos examinar, entre outros assuntos, o papel da ciência, as teorias sobre a formação da Terra, as revoluções do globo terráqueo, a gênese orgânica, espiritual, mosaica, os fluidos, caracteres dos milagres e das predições. Nesse livro também, Kardec, quando estuda os milagres, ele estuda como fenômenos naturais, como nós já falamos. E é muito interessante que ele vem, então, apresentando os mecanismos de funcionamento desses fenômenos naturais e que muitos desses mecanismos ainda não estão descobertos pela ciência oficial. Imagine na época, Hoje, é claro que a maioria, ou a grande maioria, a gente consegue relacionar com a ciência oficial, porque já se foram 150 anos de publicação do livro. Então, as ideias básicas da obra. Essa obra, então, ressalta não só a existência do mundo espiritual, mas as suas relações permanentes com o mundo material. Encontramos também explicações lógicas e racionais para entender os fatos inusitados que se desdobram em todos os pontos do planeta e recursos para se conduzir com serenidade e segurança frente aos mesmos. Se a gente for falar um pouquinho mais e conversar um pouquinho mais sobre a Gênese, a gente podia fazer uma imersão nesse trecho que Allan Kardec fala no capítulo 1 do item 13 do livro, que ele diz assim: a doutrina não foi ditada completa, nem imposta a crença cega, que é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos colocam sob seus olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, comenta, compara e das quais ele mesmo tira as consequências e aplicações. Em outras palavras, o que caracteriza a revelação espírita é que sua fonte é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a elaboração resulta do trabalho do homem. Então, Kardec, de forma muito precisa, ele vem nos dizer que a Gênese ela foi elaborada a partir de uma iniciativa dos espíritos, mas que a elaboração toda resultou de um trabalho do homem, um trabalho de pesquisa, um trabalho de observação, um trabalho de comparação, um trabalho de método científico. Bem, e aí, de uma forma bem resumida, nós vamos falar um pouquinho,
de alguns capítulos. No capítulo 1, nós estudamos sobre o que são as revelações espíritas e como elas acontecem. Vimos as máximas trazidas por Sócrates, Platão, Moisés e Jesus, até chegarmos ao advento da doutrina espírita, considerada como consolador. No capítulo 2, passamos a entender um pouco sobre a existência de Deus e sobre a sua natureza divina. Entendemos alguns aspectos ainda pouco compreendidos pela humanidade. No capítulo 3, podemos entender o que diferencia o bem do mal, o instinto da inteligência e assim nos aprofundar na compreensão daquilo que faz o homem buscar a destruição em si. No capítulo 4 e 5, nós vamos estudar o papel da ciência na evolução, vamos conseguir entender melhor as diferenças entre o que a humanidade entendia como certo em tempos anteriores e como entende agora, após a vinda das revelações, entre elas Jesus e a doutrina espírita. Capítulo 6, o coraçãozinho está aqui, é um dos meus favoritos, é o estudo da formação do universo em seus aspectos mais específicos, que foram desde a formação da matéria, passando pela criação dos sóis, dos planetas, da galáxia e de toda a diversidade encontrada nos mundos. No capítulo 7, 8 e 9, ele vai falar dos aspectos físicos da formação da Terra, suas idades geológicas, os períodos de transformação do que temos hoje, a formação do relevo, a idade das montanhas, até chegarmos ao estudo sobre os acontecimentos que influenciaram as transformações, como o dilúvio bíblico, o cataclismos e as futuras revoluções que também devem acontecer. Nos capítulos 10, 11 e 12, passamos então à formação dos seres vivos e ao seu aparecimento sobre a Terra, como foi sua evolução do ponto de vista físico e espiritual. Estudamos a origem da ciência do homem, científica do homem e se realmente ele vem do macaco ou não. Nos aprofundamos na evolução espiritual dos seres humanos, compreendendo aspectos sobre a encarnação, sobre as reencarnações. Estudamos sobre a explicação bíblica de Adão e Eva, à luz do Espiritismo, bem como sobre o paraíso e sobre a teoria dos anjos decaídos. Estudamos também sobre as leis de Moisés e várias outras coisas. No capítulo 13, nós vimos a revelação das religiões como aquilo que parece sobrenatural. Nesse capítulo, a Gênese nos trouxe a visão do Espiritismo sobre o que costumam chamar de milagres, tanto sobre aqueles que escutamos falar hoje em dia, quanto sobre aqueles trazidos pelos textos bíblicos. O capítulo 14, o assunto abordado pela Gênese foi a respeito dos fluidos, suas propriedades e características na composição do perispírito. Vimos como os espíritos atuam sobre os fluidos, nas manifestações mediúnicas e na manipulação da energia que nos forma. Estudamos sobre as curas, as aparições, as obsessões, além de estudarmos aquilo que se entende por ressurreição. Também é um capítulo que eu tenho assim, um carinho muito especial. É um capítulo também que eu gosto muito. No capítulo 15, encontramos um estudo detalhado sobre a visão espírita do conteúdo das parábolas bíblicas, nos aprofundando um pouco mais sobre a natureza de Jesus e suas passagens na Terra, de forma bastante científica e explicativa. Capítulo 16 e 17, foi possível saber um pouco mais sobre as predições que foram atribuídas a Jesus, a respeito do futuro da humanidade, sobre a chegada de outros reveladores que vieram preparar o campo para a chegada de Jesus da doutrina espírita, dos sinais deixados por eles e transcritos nos textos bíblicos, além de podermos compreender aquilo que costumam chamar de julgamento final, nos seus aspectos mais verdadeiros. Né? Vai falar das profecias e das previsões para o futuro. No último capítulo, o capítulo 18, nos aponta os estudos que devem buscar as novas gerações, embasadas pelos aspectos morais trazidos pelos ensinamentos de Jesus e da doutrina. Esse capítulo é um capítulo também muito interessante, porque levando em consideração que o livro foi escrito há 150 anos, então as gerações futuras, agora nós já estamos incluídos nessa geração futura, e aí vale uma boa análise se realmente a gente já conseguiu estudar um pouquinho sobre esses apontamentos que Kardec sinaliza nesse capítulo. Bem, encerrando, né, o que eu posso dizer para vocês sobre o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo? Eu posso dizer que é um texto delicioso de ler.
apesar de ter um vocabulário um pouco rebuscado, por ter muito embasamento científico, mas ele é repleto de ensinamentos e curiosidades, indiscutivelmente interessantes e instigantes para todos aqueles que buscam compreender melhor sobre si e sobre o universo. É um dos livros que eu mais gosto da codificação. É um livro que tem uma base científica muito grande. É um livro que tem pontes com todas as outras obras da codificação e serve como base para a gente, né? Para estudos, para outros estudos de outros autores espíritas, enfim. É uma obra que particularmente eu tenho um carinho muito grande e eu gosto muito. Nesse sentido, eu gostaria de terminar agradecendo a todos vocês pela essa oportunidade de compartilhar essa obra, de tantos ensinamentos, de tantas curiosidades. E num mês muito especial, no mês Kardec, mas no mês em que o nosso codificador, como um professor, né, e na nossa cultura, nós comemoramos o Dia do Professor agora, né, no último dia 15, no mês de outubro, e o nosso codificador sendo um professor exemplar, a gente podendo estudar um pouquinho da sua biografia, a gente consegue também ver como que ele fez a diferença na vida das pessoas, como educador, um grande educador que foi. Ele não foi só o educador das almas, né? Mas ele foi também educador dos seus alunos do corpo material. E com essa gratidão, a gente termina a nossa exposição de hoje, breve, mas eu espero que vocês possam ter tido a oportunidade de conhecer um pouco essa obra e que saiu com um pouquinho de curiosidade e de estímulo para poder navegar, mergulhar sobre essas páginas de luz, né? E de muitos ensinamentos. Agora eu gostaria de convidar a todos para a gente fechar os olhos e nesse mergulho podemos nos conectar com a espiritualidade, agradecendo a mentora da nossa casa, Tony Manuel Pereira, a toda a equipe responsável pelas exposições doutrinárias, agradecer ao nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade de podermos nessa existência aprofundar um pouco mais os nossos pensamentos, podermos, Senhor, desmistificar alguns conceitos, alguns ensinamentos, ampliando assim, Senhor, a nossa conexão conosco e com a espiritualidade, aos nossos queridos amigos, encarnados e desencarnados, colocamos que os envolvam, que os preparem, e que a sua luz, Senhor, possa chegar aos lares, nos quadros deste Senhor, que a sua misericórdia, o seu bálsamo de amor e caridade possa chegar, Senhor, aos corações aflitos,
possa chegar em todos os lares, com o remédio necessário e suficiente, Senhor, para os corpos físicos e espirituais. A Ti, Senhor, que possamos continuar a ser um pequeno no caminho de todos, Senhor, que encontrarem conosco. A vós, querido amigo, agradeço por mais um dia, por mais uma oportunidade de aprendizagem. A Ti, Senhor, peço que ilumine a cada um, Senhor, fortalecendo para mais uma semana de consciência, para que possamos, Senhor, estar sempre conectados todos a você. Que assim seja.